Oi, tudo bem? Meu nome é Jéssica Scipione e hoje vamos direto ao assunto do dia, que é parto humanizado. Afinal, o que é um parto humanizado? Ah, Jéssica, eu já sei. Não precisa nem falar disso. Parto humanizado é aquele parto na água, aquele parto tipo da Gisele Bündchen. Parto humanizado é aquele parto sem dor, aquele parto lindo, bonito, com um cheirinho diferente, com uma luz baixa. Já vi um monte de vídeo na internet, eu sei exatamente o que é parto humanizado e é isso que eu quero. Para tudo, respira fundo, vamos lá que eu vou te explicar o que é um parto humanizado. Tudo isso que eu falei e que a gente imagina, que está na cabeça de muitas pessoas quando a gente fala de parto humanizado, existe dentro do parto, sim, faz parte do parto, mas não é isso que vai dizer se o seu parto é humanizado, foi humanizado ou não. Parto humanizado, presta atenção, parto humanizado é muito mais do que um tipo de parto, ou um parto na água, um parto assim, um parto assado. Parto humanizado é muito mais do que uma via de nascimento, via vaginal ou via cesárea. Ai, Jéssica, então uma cesariana também pode ser humanizada? É óbvio, gente. Humanização, parto humanizado é muito mais do que tudo isso que eu falei. Então, o que é parto humanizado? Parto humanizado é um conceito. É um nome que pegou aqui no Brasil, mas que também poderia ser chamado de parto do século XXI, por exemplo. O Dr. Braulio Zorzella usa esse termo, parto do século XXI. Porque parto humanizado, na verdade, é o quê? É um novo modelo de assistência que vem sendo proposto não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Parto humanizado tem a ver com evolução, tem a ver com evolução da ciência, evolução do ser humano, evolução da humanidade. Então, se você está preocupado com isso, se você pensa, sobre evoluir, sobre tudo que a gente já evoluiu, a gente precisa parar para pensar no parto. Ah, Jéssica, mas como assim? Eu achava que era justamente o contrário. Parto normal, esse movimento de parto humanizado era justamente para voltar ao que era antes. Não é uma volta ao que era antes. É sim um resgate de muitas coisas que existiam antes e que se perderam, mas é também uma união dessas coisas antigas que existiam no parto, no modelo de assistência ao parto antes do século XX e essa união com os avanços da ciência, com tudo que a gente já evoluiu, que a gente aprendeu em relação ao corpo humano, em relação à gestação. Então o parto humanizado, esse novo modelo, ele propõe a união de tudo, de melhor que a gente já tem, sem negar nada, sem negar os saberes ancestrais e sem negar os saberes tecnológicos, os saberes da ciência. Então, parto humanizado, mas por que parto humanizado? Por que a gente precisa evoluir na assistência? A assistência não é boa? Como é a assistência ao parto? Como é esse modelo de assistência? A maioria, ainda vive, nosso país ainda predomina o modelo de assistência do século XX. Século XX, é um século atrás. Então, o nosso modelo de assistência ainda é praticamente o mesmo, que é um modelo de assistência centrado na figura de um médico, que gira muito em torno dos saberes técnicos, os saberes da mulher, dessa mulher que está gestando e que vai parir, eles são deixados de lado. A gente vive uma assistência que tem muitas rotinas, muitos padrões, muitas regras, quando na verdade parto é vida. Parto é tudo isso, é rotinas, é hospital, é conhecimento técnico, é saber científico, é tudo isso, mas é também 1 milhão de coisas a mais. Então esse novo modelo, ele busca juntar tudo, como eu falei, juntar tudo que a gente tem. É um modelo de assistência baseado basicamente em duas coisas: protagonismo e individualidade da mulher, ou seja, o parto é um evento fisiológico, mas não só. Se o parto fosse só um evento fisiológico,
todas as mulheres teriam partos iguais. E o que a gente vê é justamente o contrário. O contrário, não existe nenhum parto igual ao outro. E o que faz um parto ser diferente do outro? É você. O seu parto vai ser único. Por quê? Porque você é única. Quando você estiver no momento do parto, tudo que você já viveu, toda a sua história, ela vai estar ali naquele momento. Não é só seu corpo e contração, dilatação, tem 1 milhão de coisas aí envolvidas e a gente precisa olhar para isso, a gente precisa ter um olhar mais amplo para o parto e mais amplo no sentido de abarcar várias coisas e mais individual no sentido de atender a individualidade daquela mulher que está ali naquele momento e que vai ter um parto único. Parto tem muito mais a ver com o que vai acontecer ali no momento, com o descontrole de ter que lidar com a situação na hora que ela está acontecendo, do que regras e padrões. Segunda coisa que se baseia o parto humanizado é o atendimento por equipes transdisciplinares e horizontais. O que isso quer dizer? Equipes transdisciplinares. Então, o parto, ele precisa ser atendido não só por um médico. Então, vários profissionais vão fazer parte dessa assistência ao parto. Médicos, enfermeiros, pediatra, anestesista, neonatologista. E se a gente for falar ainda de gestação, nutricionista, psicólogo, educador físico, é um mundo que gira em torno da geração de uma outra vida. Tudo é importante nesse momento. Então, equipes, mais em relação ao parto, equipes transdisciplinares, vários profissionais, cada um com a sua função, e equipes transdisciplinares e horizontais. O que isso quer dizer? Ninguém é mais do que ninguém. O médico não é mais que a enfermeira, que não é mais que a doula, ninguém é mais do que ninguém. Cada um tem a sua função específica, ninguém interfere na função do outro e todos trabalham juntos em prol do quê? Em prol dessa mulher e desse bebê que são os protagonistas desse momento. Eles que importam, você que importa nesse momento. Não são os meus desejos ou do médico, ou enfim. Essas então são as duas bases de um parto humanizado. O parto humanizado tem alguns pilares muito importantes, que são basicamente respeito ao tempo da mãe e do bebê e protagonismo feminino. Então, esperar o corpo dar sinais, esperar a naturalidade do parto, né? E protagonismo da mulher, entender que a mulher é o centro, a mulher está no centro. E todos esses profissionais estão em torno dela para garantir que ela tenha a melhor experiência possível. Mas ela é o centro das atenções. Ela é a protagonista desse momento. Ela está vivenciando tudo no corpo dela e ela detém toda a sabedoria desse momento. Segunda coisa, compartilhamento de responsabilidades. Esse é um dos pilares, assim, que eu acho um dos mais importantes e que se fala muito pouco, que é difícil de entender e que eu bato bastante nessa tecla sobre responsabilidade. Quando uma mulher fica grávida, o que acontece na maioria dos casos? A mulher fica grávida, descobri que tô grávida, primeira coisa, preciso ir num médico, preciso fazer meu pré-natal. Ótimo, precisa mesmo. Mas quando a gente faz isso, a gente faz o quê? Estou grávida, toda a responsabilidade agora pela minha gestação, pelo meu parto, eu dou para outra pessoa, seja um médico, seja uma enfermeira. O parto humanizado, ele quebra isso, porque a responsabilidade não pode ser de uma pessoa só. Inclusive, todo esse sistema que a gente vive hoje tem muito a ver com isso, porque é óbvio que se a gente põe toda a responsabilidade na mão de um médico, ele está sobrecarregado de responsabilidade, ele vai tomar muito mais cuidado e ele vai sentir muito mais medo e mais receio em relação a tudo do que se tivesse um compartilhamento de responsabilidades. Então, você precisa entender que parto humanizado também é pegar a responsabilidade do seu parto, da sua gestação para você. Se a gente quer que a mulher seja a protagonista, o protagonista tem uma puta responsabilidade sobre tudo isso. Então, compartilhamento de responsabilidades, conversar sobre as coisas.
O médico fala a visão dele, a enfermeira, a doula, e a mulher é que vai decidir e ver o que é melhor para ela, assumindo as responsabilidades, os riscos e os não riscos. E para tudo isso é muito importante a informação, porque como você vai se responsabilizar por uma coisa que você não entende, que você acha que você não tem conhecimento? Mas você tem conhecimento. Não é porque você não fez uma faculdade de medicina que você não tem conhecimento. Sabe qual é o maior conhecimento que você tem? A sua experiência. O médico, ele estudou o que acontece com você. Você está vivendo o que está acontecendo com você. Você sente todas as coisas. Então, compartilhamento de responsabilidades. E o último pilar do parto humanizado, que é evidências científicas, tudo isso que a gente está falando, baseados em evidências científicas, nos últimos estudos. Então, os profissionais que atendem o parto, você que está grávida, também tem que estar atenta para o que mudou. A medicina muda muito, gente. Olha só, tipo, por exemplo, até um tempo atrás falavam que bebê tinha que dormir de tal jeito. Daí hoje já fala que bebê tem que dormir de outro jeito. Ovo faz muito mal para a saúde. Não, ovo faz super bem para a saúde. Então essas coisas, elas vão mudando e o parto precisa, assistência ao parto precisa estar atenta a isso. Então, coisas que a gente achava lá antigamente que eram boas, hoje já não são mais, a gente já comprovou que não são mais. Então, tudo isso baseado nas melhores e mais recentes evidências científicas. Então, de uma vez por todas, parto humanizado não é uma modinha, não é não, bonitinho, eu quero um parto humanizado. Parto humanizado, sabe, tem a ver com o quê? Com respeito. Basicamente isso. Respeito ao quê? Respeito a você. Respeito a você que está vivendo isso, que é um momento tão lindo, tão importante da vida, tão difícil também, com tantas mudanças. As pessoas que estão te atendendo, elas precisam olhar para você e não só para doença. Até porque gestação não é doença, parto não é doença, né? Parto é pelo contrário, é vida, é a explosão de vida, é o momento de mais vitalidade da sua vida. Então, parto humanizado tem a ver com respeito, com proteção, muito mais do que com firulas ou coisas específicas ou regras específicas ou posição específica ou isso ou aquilo. Tem a ver com você. O que é melhor para você? Eu não sei o que é melhor para você. Você precisa saber o que é melhor para você. E para isso, você precisa entender tudo que está acontecendo, buscar informações e se tranquilizar, não ficar tanto na mão do sistema, pegar a sua responsabilidade sobre isso. Isso é parto humanizado. Espero que você tenha entendido, que tenha clareado aí muitas coisas, desmistificado muitas coisas. E é isso. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, eu sempre respondo tudo. Um beijo e até a próxima!